Portal LC. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Reverbere, o podcast do Portal LC, aquele podcast que você sempre vai encontrar os temas mais atuais na área de licitação e contrato. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Para mim é sempre uma honra contar com todos vocês que nos escutam e que, obviamente, compartilham esse conhecimento com outras pessoas que se interessam pelos temas de licitação e contrato, de contratação pública em geral. Hoje nós vamos conversar com um professor que é muito conhecido de todos vocês e alguém que é um grande nome da nossa advocacia, que é o professor Anderson Pedra. Conhecido por quê? Porque ele agora já vai pedir música no Fantástico. Já é a terceira vez que o professor Anderson comparece aqui ao Reverbere. Muito obrigado por sua presença, meu amigo. Como é que você está? Beleza, meu irmão. Um prazer enorme prazer todo estar aqui novamente, né, pela terceira vez, pedindo música no Fantástico. É verdade, você já é o seu terceiro episódio. E quando estive aqui na segunda vez, tivemos essa brincadeira, sim, que eu estava concorrendo com outros queridos colegas e amigos. O professor Vitor Amorim e Michele a professora Michele Marie, verdade. Então, aproveitei essa oportunidade novamente aqui em Brasília. Né, você não, eu que aproveitei, eu que disse. Aproveitamos, né? Esse tema aqui eu queria que fosse você, não tem como não ser você. E aí, você estava aqui, deu certo, graças a Deus. Vamos conversar sobre esse tema aqui. Prazer enorme, ganhamos, eu e você e o podcast Espero. Eu sei que eu e a nossa audiência ganhamos muito. Muito feliz de você estar aqui. Felicidade toda minha, amigo. Gente, eu vou pedir desculpa logo de início, porque eu andei dando umas, como a gente fala, passar cabelo. Né? Aquela bicicleta que estava... soltou a corrente. Exatamente. Eu estava concluindo minha tese de doutorado e por isso eu não consegui dar aí, em alguns momentos, a continuidade que o nosso podcast exigia. Por isso eu peço desculpas, a gente tem por costume ter episódios quinzenais e aí por isso deu uma atrasada, até o carinho dessa turma é tão grande que nos eventos que eu fui, professor, foi que houve essa semana, era para ter tido Reverbere, não teve, mas foi por conta disso. Mas nós já estamos aí de volta a todo vapor, hoje mesmo já estou gravando 2 episódios, semana que vem já tem mais gravações agendadas e tem muita coisa importante, muito tema aí, fiquem atentos que a gente tem muita coisa para falar. Hoje, eu queria muito falar de um tema que tenho visto, pela minha condição de estar ali do lado da administração pública, percebendo como existem as manifestações das empresas, muitas vezes nos processos, e que às vezes a gente sente que falta um certo rigor técnico nas demandas das empresas, nos processos, e isso é ruim para a própria administração pública, né? É muito importante que a gente tenha uma atuação tecnicamente apurada para isso. E eu entendo, professor Anderson, que o advogado ele é fundamental nesse aspecto. Por isso que o tema que a gente vai falar hoje é o advogado da empresa, a atuação do advogado da empresa na área de licitação e contrato. Como eu tinha dito a você, eu sei que você é um advogado experiente nessa área. Eu sei que tem outros amigos aí que poderiam também, como o professor Felipe Bozelli, o Joel Niebu, o Murilo Jacobi, o próprio professor Jacobi, mas você tem uma atuação aí de muito tempo, né, nessa advocacia, e eu achei que você tinha muito a contribuir com a gente. Troquei uma ideia com você, falei, antes, então vamos gravar esse episódio, e você calhou de estar aqui, então vamos falar um pouco sobre isso, porque eu acho que é muito importante. E aí eu queria que você falasse até da sua experiência nessa área de advocacia. Eu sei que você advogou muito, sobretudo no âmbito municipal, né, na área de licitação e contrato. Foi isso, né, amigo? Sim, Rafael, é uma área da atuação minha enquanto advogado
que, de certa forma, eu fui para a advocacia a partir da licitação em contrato. E dentro da advocacia, no mundo, no ciclo das licitações, eu encontrei um mercado muito interessante e um mercado carente. E dentro da perspectiva que você trouxe, né, do papel do advogado e a importância do advogado nesse ciclo delicado de contratações públicas, porque nós estamos falando de um mercado muito interessante economicamente, né? Um mercado que movimenta algo em torno de 15% do PIB nacional. Verdade. E durante muito tempo houve um distanciamento entre o público e o privado. E a nova legislação, vamos, né, dar um salto aqui na história, sem pormenores, mas as últimas licitações, principalmente a Lei 14.133, tenta aproximar o público e o privado. Sim. E o advogado tem um importante papel nessa aproximação, até porque culturalmente, dentro da sociedade brasileira, além da sua importância como o intérprete, né, do privado sobre as normas, do contrato, da proposta, como um dos personagens que irá contribuir para o privado na sua medição dos riscos a serem assumidos numa contratação, o advogado também faz essa interface de dialogar com a administração pública. Perfeito. Então, além do seu conhecimento técnico sobre a matéria, seja civil, penal, aqui, licitações e contratos, o advogado ele tem que ter essa habilidade nesse momento em que o direito tenta aproximar o público do privado. Tem que ter essa soft skill, né, esse bom diálogo, essa boa conversa, essa boa ambiência. Porque é dentro dessa boa ambiência que bons negócios, diga-se de passagem, republicanos, né, serão firmados. Sim. Então, a importância da advocacia, tanto em termos de conhecimento técnico, como também no sentido de saber levar a informação, a necessidade e, principalmente, a dúvida do privado para a administração pública, para termos uma segurança jurídica nessa relação negocial que se firmou ou que se pretende firmar entre a administração pública e o particular. Isso é de uma relevância, amigo, porque a gente tem até o direito, ele preza muito por uma comunicação sem ruídos. E você destacou isso muito bem. E o advogado, ele dá, inclusive, a terminologia adequada para os pleitos da empresa, como você falou, para os pedidos de esclarecimento que sejam necessários. E muitas vezes o que nós sentimos é uma dificuldade do empresário que não tem aquele conhecimento jurídico, técnico da matéria, em se expressar, em conversar com a administração. Porque, vou dar um exemplo, questões como requisitos de habilitação e requisitos da proposta, que às vezes estão muito próximos ali. O que é um requisito de habilitação, o que é um requisito da proposta, o que é uma habilitação fiscal, o que é uma habilitação trabalhista, o que é uma qualificação técnica, o que é uma habilitação fiscal, enfim, são tantas questões e que muitas vezes elas... nos pleitos das empresas, sobretudo, dada a ausência da participação de um advogado, você não tem ali muita clareza naquele pleito, né? Outro tema que eu acho que também ali aparece, as demandas sobre equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Acho que é um tema que a gente pode falar mais adiante. Também há uma terminologia do que é repactuação, do que é reajuste, do que é a revisão. E claro que a administração deve sempre procurar captar o que é básico, mas essa ausência dessa linguagem técnica que o advogado pode ofertar, né? Tanto que quando a gente fala em situações que nem que existe a assistência do advogado, nós falamos de uma defesa técnica, porque essa é a ideia. E aí eu pergunto que, na minha avaliação, parece que há um mercado relevante aí para a advocacia. É isso mesmo? Porque você até falou que quando você começou, percebeu uma certa carência. E é isso mesmo? A gente ainda tem poucos advogados atuando nessa área? É um mercado que eu vejo numa crescente interessante. Por quê? Porque as relações
né, Rafael? Até costumo brincar que eu digo que a sociedade está gourmetizada. Sim. Hoje tudo é muito gourmet, Sim. sempre, cada vez mais nós temos o linguajar técnico, seja para apreciar um bom vinho, um bom prato, uma boa cerveja, sempre o linguajar é mais técnico. E a administração pública, ela vem se aperfeiçoando dentro desse tecnicismo necessário. Sim. E é importante desvencilhar da ideia de burocracia. É uma ideia de você buscar uma boa contratação. E os instrumentos de contratação, os editais, agora os artefatos, que são os anexos do edital, falando aqui para o privado, né? Isso. Os anexos do edital, eles estão cada vez mais técnicos e mais robustos. Sim. Então, é necessário cada vez mais a presença não só do advogado, principalmente de um advogado, mas também de outros colaboradores técnicos. Um edital da área de engenharia, um engenheiro, um edital da área de limpeza, um administrador que vai cuidar basicamente de gestão de recursos humanos, um bom contador para trabalhar dentro da planilha. E o papel e o ramo de atuação em razão dessa complexidade que antes o advogado praticamente ele entrava na execução contratual quando você tinha o quê? Um conflito instaurado. Sim. Ou por uma negativa ou por uma tentativa de deferimento de um reequilíbrio contratual. Ocorre como os contratos agora estão melhores elaborados, com mais anexos, estudo técnico preliminar, termo de referência, eventualmente uma matriz de risco, de alocação de risco. Com isso, as obrigações elas estão espalhadas, eventualmente elas não estão condensadas. Sim, num único documento. Num único documento, numa forma, vamos dizer, taxativa, não, ela está dispersa, estão esparsas, desculpa, de forma dispersa. Então é necessário uma leitura técnica, uma leitura isenta, pois o empresário ele pode estar tão desejoso daquele contrato que ele analisa tão somente as obrigações que ele entende ser as principais. Mas as obrigações acessórias podem ter uma repercussão significativa na execução do contrato, seja eventualmente para efeito de uma medição de resultados e um pagamento variável, ou inclusive com uma sanção por descumprimento de uma obrigação acessória, só que essa sanção, mesmo de pequena monta, uma pequena multa ou até mesmo uma advertência, pode trazer uma consequência enorme no mercado privado dele, dessa empresa que eventualmente tem 2, 3 contratos com a administração pública e tem 10 contratos com a iniciativa privada. Nesses contratos com a iniciativa privada, eventualmente, empresas grandes, multinacionais, que têm seu programa de integridade. Sim. E, eventualmente, uma sanção, mesmo que pequena, na administração pública, pode trazer um ruído a partir do programa de integridade dessa empresa privada. Verdade. É que eu costumo dizer que hoje não pode ter mais essa ideia, a sanção é pequena, então a empresa não vai... Anderson, não vou me preocupar porque aqui a empresa é pequena. Eu sempre digo para o cliente, você tem outro contrato? Você tem pretensões de contratar com uma empresa multinacional, de participar de um processo seletivo? Não, eu tenho. Por que não? Falei, então tenha cuidado. Encare esse processo sancionador com o respeito e a dedicação que ele merece, porque, eventualmente, uma sanção pequena pode ser um impeditivo. No momento da contratação, esse particular vai falar, não, sua empresa foi punida pela prefeitura lá de Xique-Xique, então não posso contratar aqui. Não, mas foi uma multa pequena, eu sinto muito, mas meu código aqui de integridade, que foi elaborado em Luxemburgo, diz que não posso contratar com quem foi sancionado pela administração pública e não faz distinção. Sim. E lá no privado você não tem recurso, não tem mandado de segurança. E é uma questão do mundo da contratação pública que repercute na contratação privada, nos seus negócios privados. Isso. E voltando à sua pergunta, a participação do advogado na empresa privada parece clichê, parece reserva de mercado, mas se essa empresa quer atuar seriamente, ela tem que trabalhar de forma preventiva. Correto. Não somente com o advogado, mas também alguém que olhe o edital e todos os seus anexos com cautela, para no momento da apresentação da proposta ter a certeza de todas as obrigações que devem ser assumidas pela empresa, obrigações principais e acessórias, e se essas obrigações principais e acessórias estão devidamente precificadas na proposta. E é uma coisa que muitas empresas, em minha avaliação,
mergulham se arriscando. Muitas empresas têm pleitos, gente, muito legítimos, só que são mal postos pela ausência de conhecimento técnico sobre aquela matéria, né? Você tem toda uma complexidade jurídica aqui e que merece a devida assistência de um advogado, de um profissional técnico da área, né? Sem dúvida um mercado ainda a ser explorado. Pelo que eu percebo, eu acho que é algo que tanto os advogados como as empresas, sobretudo, deveriam recorrer a esse profissional, e os advogados deveriam explorar mais esse mercado, porque é de fato algo que, como você bem colocou, dada a complexidade de todos aqueles documentos, por exemplo, o próprio estudo técnico preliminar está aí agora em discussão, né? O TCU tem um acordo que diz que ele deve ser divulgado. Em que medida ele, já que ele deve ser divulgado como anexo do edital, em que medida ele repercute juridicamente para aquela documentação, em termos de ter uma relevância na interpretação das obrigações da empresa, em termos do que foi definido no termo de referência, falando aqui dos critérios de habilitação. Então, isso tudo a gente tem que ainda considerar. É um debate que eu acho que vai se instaurar agora a partir da Lei 1433, e que o advogado pode muito bem interpretar tudo isso aí, ajudando a empresa a dar uma condição boa para que a empresa contribua, inclusive com a administração pública. E aqui eu chego num ponto que você, no nosso livro, faz esse comentário, quando você fala da impugnação ao edital e o pedido de esclarecimento, de que esse tipo de ato da empresa tem esse potencial e de contribuir para a administração, de dizer, olha, administração, porque às vezes a administração toma uma atitude que pode inviabilizar a própria contratação. E isso é relevante que tenha essa assistência técnica para que essa contribuição seja melhor ainda, como a gente falou, azeitar o canal de comunicação, não é isso, amigo? Tanto a impugnação quanto o pedido de esclarecimento, né, esses institutos que tive a oportunidade de trabalhar na obra coordenada por você, pela Cris, pela Tati, a atuação do advogado é importante. Além, Rafael, do aspecto habilitatório, como você bem mencionou, que é aquele momento que o particular ele quer, né, participar do certame, quer ter a chance de apresentar a proposta, de entrar na fase de lances, né, quando nós estamos numa concorrência, né? Concorrência lato sensu. Sim. Mas é importante também na análise do edital, do termo de referência, do ETP, da minuta de contrato, da matriz de alocação de risco, analisar eventuais obrigações, porque eu posso ter dúvida, como você bem trouxe, na habilitação técnica profissional, operacional, jurídica, fiscal, de onde que eu tenho que comprovar se é da sede da empresa, do domicílio. Eu tenho essas dúvidas. Agora, eu posso ter dúvidas também relacionadas à execução contratual. Sim. E o pedido de esclarecimento e a impugnação serve também para questionar esses momentos. Sim. E, por vezes, como eu disse no início, as obrigações elas podem estar de forma dispersa nos instrumentos, nos anexos do edital, né, nos artefatos do edital. Então, pode ser uma obrigação no termo de referência que está se contradizendo com uma obrigação do ETP, e o edital ele traz uma outra exigência, e no final do edital diz que o licitante deve declarar que é ciente das obrigações elencadas no edital, no ETP, no termo de referência, na minuta de contrato, na minuta de alocação de risco. Mas na hora que você coloca tudo, como você diz, na mesma página, sim, qual que eu devo seguir? Qual que eu vou precificar? E aí a importância de uma impugnação bem feita, de um pedido de esclarecimento bem feito, eventualmente aportar em qualquer comunicação com a administração pública. É dever do advogado fundamentar bem suas peças, trazer doutrina, trazer jurisprudência, porque isso acaba ajudando a administração pública, a autoridade, a assessoria jurídica da administração pública na análise. Perfeito. Porque
quem fez o edital que está sendo impugnado, ele tem certeza, ou quase certeza, que é um documento perfeito. Sim. Então, para você demovê-lo daquela preconcepção que ele tem, você deve, vamos dizer, caprichar na sua peça, ter zelo na sua peça. E fazendo um link com a sua pergunta, né, quando você disse sobre o mercado, né, da advocacia privada, da advocacia para empresas privadas, sobre licitação em contrato, eu vejo uma crescente de colegas, mas esses colegas muitos estão se dedicando, você citou excelentes nomes, no dever de se aprofundar sobre a temática, de eventualmente, quando utilizar desse instrumento, e eu tenho oportunidade de dizer isso no nosso livro, que esses instrumentos são mecanismos de contribuição para a administração pública. A administração pública ela não faz um edital mal intencionado, óbvio, não vamos ser ingênuos que isso não ocorra eventualmente aqui o acolá. Mas, em grande parte, eu digo que ninguém está disposto a errar, até porque esse edital depois tem grande chance de ser analisado pelos órgãos de controle, Ministério Público e Tribunal de Contas. Então, como falamos no início, o advogado ele tem esse dever de contribuir, de esclarecer, dever até cívico, né, uma virtude cívica, como diriam os romanos, né, uma virtude cívica de contribuir para o aperfeiçoamento dos atos da administração pública em sede de contratação. E fundamentando bem sua peça, com boas jurisprudências, com boas doutrinas. Eu lembro de um caso que o edital dizia que uma vez emitida era uma compra, era um processo de compra, e que ele dizia que uma vez emitida a ordem de fornecimento, a empresa deveria entregar em 15 dias. Eu acho que em algum episódio aqui eu já até falei disso. E é interessante que o seguinte, o mercado não dava conta. Aquilo era impossível de ser atendido. Porque isso acontece? Porque há uma assimetria de informação entre a atividade da empresa e o que a administração sabe. Então, o sentido dessa contribuição que o professor Anderson se refere está aí. É de impugnar e dizer, olha, isso aqui não prospera, nós não vamos conseguir. Você está gerando uma espécie de obrigação para a gente aqui, que quem ganhar não vai conseguir cumprir. Vai dar problema. Então, aperfeiçoa aqui, já agora, neste momento, o teu edital, alterando essa regra, o teu edital, o teu contrato, o teu termo de referência, alterando essa regra. Porque, às vezes, a administração não sabe. Ela acha que sim, que é possível. A administração não sabe como é a vida da empresa, né? Acha que tudo é muito fácil para as empresas. E nem sempre é. Você falou desse prazo de 15 dias, de possibilidade de cumprimento ou não. Teve um caso interessante. Sim. Que eu estava analisando o edital para um cliente e a administração pública, como nós, né, por vezes, alguns gostam, outros não, de fazer reforma nas férias. Né? Então, vamos morar na casa da mãe, da sogra, vou nas férias. Vamos reformar o apartamento nas férias. E a administração pública vai fazer um serviço na escola durante as férias. E era um serviço, salvo engano, de impermeabilização de uma laje, uma escola estava tendo infiltração. E era uma licitação que estava ocorrendo, salvo engano, em setembro. A ideia era que fosse executado em janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro, durante as férias. Era um prazo de 90 dias e eu olhando. E eu já tinha participado de outro processo, então a gente vai acabando ficando com um somatório de informações técnicas, né? Sim. Algumas expressões. Você é engenheiro? Não, estou longe, apesar de ter cursado 3 anos de engenharia. Eu não sei porque... Não é tão longe, não. Já está mais perto do que longe, né? Mas tinha tomado algumas bombas. Eu acho que eu estava nos 2 semestres e meio ali empatado. Engenharia é complicado. Eu sei disso. Mas eu lendo o edital, virei para o cliente e disse, olha, você deve ser vencedor dessa licitação, se tudo ocorrer bem, no início de dezembro. Ele, sim. Eu falei, você tem um insumo necessário para esse serviço? Não, vou contratar a empresa de São Paulo. A empresa entrega rápido? Não sei. Talvez ela até esteja em férias coletivas. Falei, como é que você vai fazer para entregar dentro do prazo? Sim. Mas o prazo fica suspenso durante as férias, não? Porque eu não consigo insumo, aí a culpa não é minha. Aí eu, não.
Ele, não, mas é lógico, porque aqui é culpa de terceiros. Na cabeça do meu cliente... Havia toda uma argumentação que o prazo de 90 dias que ele contava seria descontado enquanto ele não recebesse do fornecedor, que ninguém sabe quem é, sim. Qual é o prazo. Eu brinquei para ele, não, então se o cidadão tiver férias de 3 meses, a escola só vai ter o serviço daqui a 1 ano. Sim. Ele, não, mas não é assim. Eu falei, mas pela sua lógica pode ser assim. Aí ele, você acha que eu devo fazer um pedido de esclarecimento? Quase que eu falei, para mim nem precisa, mas como é um cliente, eu falei, eu acho que de bom tom, né? E obviamente que esse prazo não seria descontado. Mas na visão dele, talvez nas lições de direito dele, ou conversou com alguém da família, entendia que não, que o prazo seria descontado por culpa de terceiro, que seria o fornecedor dele. E essas coisas têm consequências graves. Gravíssimas. Graves, porque eventual concessão que a administração venha a fazer para a empresa contratada, isso pode gerar responsabilidade para o servidor público. Porque quando você olha ali, você diz assim, por exemplo, vamos voltar para esse prazo aqui para os 15 dias para a entrega do bem contado da ordem do fornecimento. Todo mundo que viu lá aquele edital disse, 15 dias? Não, então, para isso, eu tenho que ter caixa porque eu tenho que fazer estoque. Não é? Eu não consigo aqui comprar parcelado a ponto de, quando eu for pagar o meu fornecedor, eu já tá com o dinheiro da administração recebido. Não consigo fazer um negócio, eu te pago, me dá que eu te pague 60 dias, a administração me paga em 30, qualquer coisa do tipo. Então, tudo isso aí vai envolver uma conta complexa que pode variar o valor da proposta. Sim, a precificação. A precificação. A partir do momento que você olha e diz, o meu preço para conseguir fornecer nessas condições é tanto. Então, o outro foi lá, não considerou isso e depois foi lá e disse, a administração alivia para o meu lado. A eventual concessão é em detrimento dos outros competidores. Esse é o ponto, gente. Eu conheço um caso que eu achei muito interessante, que era o caso de um registro de preço. E a empresa ganhou o registro de preço, mergulhou o preço, crente de que, uma vez que ele ganhasse aquela licitação, ele poderia, além de ter a oportunidade de negócio com a administração licitante, ele teria ainda as adesões à ata. E eu lembro do colega servidor público que me contou a cena, que eu acho muito interessante, que foi, a empresa foi lá, assinou a ata e disse, olha, vocês têm expectativa de quando me fornecem? Aí ele disse, de quando vocês vão começar a demandar? Acho que não... O agente público disse, olha, eu acho que não vai demorar, talvez aí 15 dias a gente já faça alguma demanda em relação a essa ata. E aí ele disse, não, tudo bem, porque eu já vou começar, inclusive, a trabalhar as adesões. E aí o agente público disse, não, essa ata não admite adesão. Ele falou, como? Como assim? Toda ata admite? Não, a ata, para ter adesão, ela tem que ter previsão no edital de que pode haver a adesão, pode haver a contratação por aquele que não foi participante. E veja que a empresa tomou um susto, porque a partir daquele momento viu que a escala que ele esperava, que justificaria aquele preço, não existiria. Só era aquilo que estava previsto na ata. Então veja que esse é a falta de instrução da leitura dos documentos que você bem dizia. Não é? São situações que é preciso ter muita cautela e às vezes a empresa tem uma atuação equivocada por conta disso, né? Dessa falta de informação. É aquela ideia, né, Rafa? Eventualmente o privado, nós, quando estamos diante de um contrato a ser assinado, nós temos uma preocupação. Sim. Vamos pegar esse contrato, é muito comum pedir para um advogado ler o contrato. Sim. Deveria ser o mesmo raciocínio com as licitações. Sim. Que no momento que a empresa
né, nós temos decisões do STJ e do TCU. No momento que a empresa começa a se relacionar com a administração pública, participando de uma licitação, ela já tem um vínculo jurídico e deste vínculo jurídico pode ter consequências Perfeito. jurídicas Perfeito. leves, médias ou inclusive graves. Perfeito. Então, fazendo uma comparação, se você, empresário, vai assinar um contrato, você leva esse contrato para o jurídico, se você quer participar de uma licitação, pegue esse edital e mostre para o seu jurídico. Perfeito. Perfeito. Até porque a gente fala até que o contrato com a administração pública ele é um contrato de adesão. Sim. Porque as partes não negociam. Então, aquilo que é publicado é a proposta da administração. Até brinco, digo, o que a gente chama de proposta, na verdade, é uma complementação. A proposta é da própria administração. Da própria administração. Mas olha, eu quero isso aqui e eu pago no máximo tanto. Quem me dá menos? Basicamente, numa licitação, no geral, é isso. Que você vai ter aí técnica e preço, vai ter melhor técnica e coisas que mudam aqui e acolá, mas basicamente é isso. Então, é levar esse documento, essa proposta da administração para o jurídico para dizer assim, olha, aqui você tem que ter cuidado com isso, tem que ter cuidado com aquilo, impugna, vamos impugnar. Vamos pedir esclarecimento. A gente costuma dizer que há um ciclo de contratação pública, que vai lá desde a fase preparatória, passa ali pela fase de disputa de seleção e vamos para a execução contratual. Em que momento o professor Anderson diria assim, olha, neste momento a presença de um advogado é imprescindível? O que você diria para a empresa e para o advogado da empresa? Dizer, ó, toda vez que você receber qualquer coisa nesse sentido, me procura antes de atuar perante a administração. Então, em que momento você diria que isso é imprescindível, a presença de um advogado? Rafael, você fazendo essa pergunta me lembrou de um infográfico que nós temos, mais ou menos, trabalhar em números absolutos, Sim. Não são precisos, mas um levantamento feito na administração pública, onde estariam os problemas nesse ciclo de contratação. Em torno de 40% dos problemas estão na fase de planejamento, os outros 40% na fase de execução contratual e 20% na fase da seleção, na fase da disputa. Sim. Trazendo para a iniciativa privada, penso que o papel do advogado, a importância da atuação do advogado para a empresa, nessas 3 macroetapas do processo de contratação, dá para fazer um copia e cola desse infográfico. Entendi. A atuação do advogado é muito importante, vamos assim dizer, nessa fase preparatória da empresa, se eu vou ou não participar da licitação. O advogado, eventualmente, ele vai dizer para o cliente, não participe dessa licitação, porque as obrigações aqui nós não conseguimos alcançar, ou para alcançarmos tem um preço que está acima do limite máximo estipulado pela administração pública. Então, a importância, conforme falamos há pouco, o edital é uma forma de contrato. Sim. É a proposta, entre aspas, que a administração pública está apresentando, só que não é uma proposta que o privado não tem como negociar. Pode pedir um esclarecimento. Então, a importância do advogado nessa fase, vamos dizer, preparatória, se a empresa irá ou não participar da licitação e se participar, quais são as obrigações e o impacto na precificação, obrigações principais, obrigações acessórias, eventualmente pedir esclarecimento para ter certeza da extensão de cada uma dessas obrigações, é importantíssimo. A fase de execução contratual não será em todo momento da execução contratual que é importante o papel do advogado, mas o papel do advogado vai ser em situações muito sensíveis. Qual situação muito sensível? Remuneratória, reequilíbrio econômico, financeiro do contrato. Verdade. A participação do advogado é imprescindível, atuando junto com outro técnico da empresa, administrador, economista, contador, para mostrar de forma fundamentada para a administração pública o desequilíbrio contratual. Sim. Então é muito comum o particular ele reclamar, eu apresentei um preço, mas agora teve um fator externo, uma área extraordinária,
ou sem esses nomes técnicos. Sim. Mudou tudo, doutor. Agora essa guerra lá na Ucrânia aumentou o insumo tal, a seca na Amazônia o insumo tal, o confronto na faixa de Gaza o insumo tal, a seca no Centro-Oeste o insumo tal. Ótimo, vamos atrás dessas informações, vamos fundamentar, mostrar a necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro e aí a importância do advogado. Não basta você pedir um reequilíbrio econômico-financeiro e juntar um link da seca do Centro-Oeste, sim, da fumaça sobre Brasília. Isso não é o suficiente. Sim. Vem, então, a importância do advogado atuar de forma muito bem fundamentada, repito, com doutrina, com jurisprudência, com informações técnicas, para demonstrar o direito do cliente. Eventualmente, um cliente me procura e fala, pô, doutor, essa administração pública não dá, eu fiz um requerimento e negaram. Eu falei, cadê o requerimento que você fez? Aí eu olhei e falei, eu também teria negado. Não entendi nada. Não entendi nada, você não demonstrou nada, né? Então é necessário. E a fase intermediária, Anderson? Então você não precisa do advogado? Para a sua empresa, né, se o meu cliente me procura e eu auxilio, presto a advocacia ali preventiva na fase de planejamento, a minha empresa não vai ter problema na fase de seleção. Sim. Estará toda organizada. Agora, eventualmente, a depender do estilo de cada um, a depender do negócio a ser feito, e também se eu tenho uma informação que tem uma empresa que não preenche os requisitos, uma empresa que vem para bagunçar o certame, entra nos 20%. Eu vou ter que ter, eventualmente, a atuação do advogado para tentar inabilitar uma outra empresa, para analisar a documentação de outra empresa. Eventualmente, alguém me procura, Anderson, quem está em primeiro lugar não tem experiência nenhuma, não juntou os documentos, etc., então, vamos fazer a intenção de recurso, vamos analisar agora o documento da outra empresa, da empresa concorrente, para então levarmos para a administração pública que aquela empresa não preenche os requisitos. E isso entra naquilo que a gente conversava sobre contribuição com a administração Exatamente. Pública. O exercício da advocacia para dizer, olha, essa empresa aqui não vai conseguir. E muitas vezes o mercado que atua naquilo, que sabe qual é o peso daquilo, sabe melhor do que a própria administração. Com certeza. Tem mais condições de dizer que o concorrente... É claro, às vezes há ali uma questão de uma disputa fraticida, vamos acabar, acha algum defeito aí e tal, mas existe muitas vezes interesse, não. Existe o interesse, mas óbvio, o particular... E esse interesse, inclusive, é um moto interessante para a própria administração. O interesse da disputa, afinal de contas, é por isso que se recorre a um procedimento competitivo para a seleção do contratado. É exatamente que esse interesse ocorra. Isso é bom para a administração. Às vezes, é um atestado falso, quem comunica ele para a administração é o concorrente, que diz, não, essa empresa nunca atuou ali, eu acompanho, eu sei disso. Esse atestado não existe. Né? Ela que vai lá diligencia junto ao órgão que emitiu o atestado e descobre que aquele atestado é falso. Então, essas questões são, assim... imprescindíveis da atuação da advocacia, né, como você colocou. Eu pego o processo até, tipo de aditivo contratual, acréscimo, sobretudo em casos de obra, que às vezes vem e parte da empresa, que vai vendo e vai lá e diz, olha, isso aqui nós vamos ter que fazer um acréscimo. E às vezes você percebe que falta a devida fundamentação. Então, demonstrar que aquilo foi superveniente, o que foi que ocasionou aquela necessidade, e esses elementos todos, o que é necessário para isso, é o advogado quem tem condição de dizer. Porque, como você falou, eu fui lá e requeri. Tá, mas requeri assim, olha, o preço subiu, eu quero reequilíbrio econômico-financeiro. De onde veio essa subida de preço? Né? Para que a gente possa aqui constatar, porque... a depender de se foi uma subida ordinária, isso aí você vai ter que esperar um ano. Então, não foi extraordinário, então eu não vou esperar um ano. Então, vou ter toda uma argumentação a ser construída para que se comprove que as condições para o reequilíbrio estão presentes. Isso é fundamental, como você colocou, e eu concordo, acho que é por aí mesmo. Aquele momento ali de impugnação, pedir esclarecimento... a questão da proposta eu acho muito interessante, porque, como a gente falou, muito empresário ele acha assim, não, tá assim, mas quando chegar lá na hora,
Sim. Depois que eu ganhar a licitação, a gente resolve. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito, a gente conversa e não tem muito jeito para dar. Por isso que eu acho muito interessante isso que você falou. Pegou o edital. É claro que vai depender da complexidade. Às vezes o empresário já tem uma experiência que ele consegue, mas sempre consulta o seu advogado. Por favor. E, eventualmente, nós temos que estar atento ao edital, eventualmente temos que fazer pedido de esclarecimento, impugnação, e temos que estar atento ao pedido de esclarecimento do outro. Sim. Porque um pedido de esclarecimento ou impugnação do outro licitante vai vincular a administração, vincula a resposta da administração ao outro. Perfeito. Então, eu tenho uma leitura do edital, eu imagino que no momento da execução contratual eu posso pedir um reequilíbrio, porque eu vou considerar determinado fato uma área extraordinária. Perfeito. E ocorre esse fato. Agora eu vou tirar o pé do lodo, vou pedir o reequilíbrio aqui. Sim. A administração, sinto muito, mas isso daqui não é área extraordinária. Inclusive, o outro licitante pediu esclarecimento, a gente publicou no site. Perfeito. E nós informamos que não caberia Perfeito. o reequilíbrio. Perfeito. Então, temos que estar atento a essas informações, sim, vamos dizer, paralela e pós o edital ofertada pela administração pública, que ela se vincula. Perfeito, perfeito. Eu queria, um ponto que eu acho interessante é que você falou aí, quando fazer os pedidos, mencionar a doutrina, jurisprudência, essa também é uma postura adequada. Assim, às vezes, é claro, não é fazer aquela petição, me parece, né, de 20 laudas, 30 laudas, mas expor bem a fundamentação dos pleitos. Importante, né, Rafael? Como brinquei há pouco, né, nesse momento de gourmetização, sim, de uma necessidade de técnica maior em tudo que nós produzimos, se de um giro aumenta-se a exigência dentro da administração pública, se fala hoje de motivação ótima, sim, no ônus argumentativo da administração pública, isso é uma face da moeda. Agora, essa moeda também tem outra face, que nessa relação, e a nova lei de licitação vem nessa perspectiva, vamos dizer, de afastar o amador da administração pública. Então, ao mesmo tempo que a administração pública quer contratar o ME, uma EPP, e se discute muito, por exemplo, a juntada de documentos a posterior, né, o formalismo moderado, sim, naquela ideia, não, tem que ter a ideia da universalidade, quem quiser participar tem que dar chance. Existe esse lado da moeda, mas existe outro lado da moeda. Como alguns defendem, se a pessoa não é capaz de participar, de juntar os documentos, como que essa pessoa vai contratar com a administração pública? Sim. Não está conseguindo fazer o básico aqui, então eu não quero contratar com essa pessoa. Então hoje não dá mais para fazer o básico. Sim. Você tem que fazer o ótimo o tempo todo. E uma cautela que eu tenho, e conversava essa semana com meus alunos na graduação, lá na FDV, que o ChatGPT, né, a inteligência artificial, ela vai exigir mais do profissional. Só, mas como antes? Ela veio para ajudar, sim, mas agora você tem que tutelar a inteligência artificial que ela é capaz de criar. Verdade. Então, se você pedir para ela elaborar um pedido de esclarecimento e fundamentar o pedido de esclarecimento, você vai ter que ter um conhecimento para poder glosar, criticar aquilo que a inteligência artificial fez. Não confie tanto assim no ChatGPT. Como ela diz, como se dizem por aí, né? Ela alucina. Né? Então é necessário conhecimento maior. Sim. A motivação das peças privadas com a administração pública também exige uma boa técnica, exige uma boa motivação, uma boa doutrina, uma boa jurisprudência. Não estou falando aqui de ser prolixo. Sim. Não, seja preciso, traga uma boa doutrina, coloque na nota de rodapé, conferir Beltrano, Ciclano, pronto. Porque aí a administração pública, também assoberbada de serviço, você vai estar ajudando o seu pleito a ser analisado mais rapidamente. Vamos lá, né, para o pragmatismo. Você vai fazer um pedido, esse pedido vai ser analisado pela assessoria jurídica tem um monte de processo, o assessor jurídico ele quer desafogar sua mesa, desafogar sua pasta virtual no processo eletrônico, ele vai pegar uma peça, nossa, que peça bem elaborada, ele fundamentou bem, ele trouxe aqui jurisprudências do TCU, do TCE aqui do nosso estado, do STJ. Poxa, isso aqui dá para enfrentar, deixa eu ver se essa jurisprudência é isso mesmo.
Ah, não, pegou da IA que criou jurisprudência. Aí dá ruim, né? E até processo de ética. Cuidado, colega, né, só com Ctrl-C, Ctrl-V da IA. A conferência da IA é importante. É importantíssima. Então, você está ajudando Sim. o gestor público, está ajudando o assessor jurídico público e você está ajudando o seu cliente. Perfeito. Porque uma peça bem fundamentada, seja na citação de doutrina, seja na clareza textual, no design law, algo, né, fácil de ver, fácil de entender, é melhor apreciado, seja no judiciário, seja na administração pública. Ou seja, atuar com a devida técnica. Isso também é imprescindível, porque nós estamos falando aqui de a empresa recorrer a um profissional técnico que tenha conhecimento. Então, ele tem que demonstrar aquilo, e isso é importante, não presumir que o gestor público sabe aquilo que o advogado sabe, porque às vezes não sabe, então é muito importante ter toda essa exposição. Gente, e no fundo das contas é se qualificar, e eu quero convidar vocês para, primeiro, seguir o professor Anderson Pedra, que é @AndersonSPedra. É Anderson porque é Anderson, S tem o S Santana Pedra. Então é Anderson S Pedra. Depois o Portal LC, que compartilha, assim como fazemos com esse podcast, nas nossas redes sociais, especialmente aí Instagram. Nós temos lá muito conteúdo para você se manter atualizado na área de licitação e contrato. O nosso Instagram é @portal_lec, LEC, @portal @portal_lec, @portal_lec, do modo como você preferir. E você ainda pode se capacitar conosco. Temos diversos eventos, diversos cursos, abordando aí todas as temáticas do ciclo de contratação pública. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, deste episódio, você tem o link onde você pode consultar toda a nossa programação, assim como tem os contatos para você entrar, fazer aí contato com a nossa equipe e pedir uma proposta que pode ser relacionada a um dos cursos que nós temos em aberto ou um curso in company, um curso sob demanda, customizado para a sua organização. Não deixa de fazer isso, porque tudo isso que a gente está falando aqui depende sim de se capacitar, depende de aprender toda essa técnica que está relacionada à licitação e contrato. Eu tenho diversos eventos aqui, como a gente falou, que o Portal LC vai promover, que são relacionados à licitação e contrato. Mas eu queria destacar o nosso seminário de contratações públicas do Nordeste, que vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de novembro. A programação já está disponível. Entra lá que a gente vai abordar todo o ciclo da contratação pública nesse evento. Conto com vocês. Eu acho que a gente pode encerrar, já de toda a contribuição que você trouxe aqui para a gente, Anderson. E eu ia pedir para você me contar algum caso que você ache relevante da sua experiência. Pode ser um caso pitoresco, pode ser um caso que você acha que ilustra bem o que é essa advocacia. Enfim, é por sua conta. Rafael, tem um caso bem pitoresco que ilustra as agruras de um advogado. Sim. Que eu não estava no momento início de não carreira. São poucas as agruras de um advogado. Mas eu não estava no início de carreira, mas sempre aprendendo. E eu fui procurado por um cliente que ele desejava participar de uma licitação. Salvo engano, a licitação era para dar manutenção em praças. E aí, dentro do termo de referência, nós tínhamos, recordo, colocar mudas de tais plantas, trocar lâmpada de poste, assentar pedras portuguesas e tal, e por aí ia. Limpar bueiro da praça, diversas. Era um contrato guarda-chuva, naquele contrato de serviços de manutenção de uma praça. Só que ele tinha apenas contratos de manutenção de vias públicas, não tinha contrato de manutenção da praça. E ele me mostrou os atestados de manutenção em vias públicas, canteiros, ruas, limpeza de bueiro, mas não tinha tudo da praça. Sim.
Só que quando você pegava cada um dos atestados, tinha aqui limpeza de bueiro, aqui sentou pedra portuguesa, aqui fez isso, aqui fez aquilo. Eu falei, olha, o somatório é o mesmo serviço da praça. E aí, por curiosidade, eu fui pesquisar e encontrei que praça, a origem da expressão praça é de rua larga. Olha aí. Ali, como advogado, eu fui falar, inclusive, etimologicamente, confunde as expressões praças com rua, com logradouro, por isso, só me engano, direito italiano, lá e tal, peça muito bem fundamentada. E o contrato que eu assinei com o meu cliente, eu havia disposto que teria um valor pequeno de entrada e um valor maior no êxito. E eu tinha certeza, depois que eu pesquisei, que eu ia ter êxito na causa ali. Eu não tenho dúvida. Pois é, mas nem tudo que reluz é ouro. Eu ingressei com o recurso administrativo, passou um tempo, o recurso não estava sendo apreciado, estava o recurso parado. Eu entrava no site da prefeitura, recurso parado, um dia, recurso arquivado por desistência do impetrante. Eu não tinha feito nada, liguei para o meu cliente, falei, ô fulano, olhei aqui que o recurso foi arquivado. Eu não pedi, o senhor pediu alguma coisa, porque eu estou para lá na prefeitura. Ele, doutor, vou passar aí e eu converso com você. Eu falei, tá bom. Falei, bom, já vi que tinha dado ruim. Deu algum problema. Deu algum problema. E ele foi conversar comigo, disse, não, doutor, porque esses atestados aqui que eu apresentei, eu lembrei, eu não tenho certeza se eu fiz mesmo. Não são bem atestados. Eu falei, mas como? É um documento? Não, eu me embolo nos papéis, doutor. Resumindo, ele tinha falsificado aqueles atestados. Nossa Senhora. Eu imagino que alguém virou para ele e falou, olha, se você continuar, uma outra empresa virou para ele, fulano, eu sei que você não fez esse serviço, porque eu que presto serviços nesse município. Aí aquilo que você disse no início, o mercado é o melhor regulador. Como que a administração vai saber se aquela empresa fez ou não fez um serviço no interior de Goiás, uma licitação no Espírito Santo? Sim. Mas um licitante fala, não, o mercado de Goiás eu participo e você nunca esteve lá. Nunca vi essa empresa por aqui. Então, ele falou, aí, doutor, eu achei melhor desistir. Tudo bem, se você confundiu nos documentos, melhor você desistir. Eu acho que um comportamento correto. Fiz de desentendido. Eu adorei a sua etiqueta, dizendo, você confundiu nos documentos. Mas não acabou por aí. Eu falei, pois bem, e aqui no nosso contrato está disposto que eu deveria receber no êxito. Eu não ganhei porque você desistiu, você não deixou eu entrar em campo. Aí ele, pois é, doutor, então você não ganhou, né? Eu falei, mas e aí? Ele, não, doutor, não vale o que está contratado? O senhor não ganhou. Eu falei, mas foi por sua causa. Mas aí o senhor não disse isso. E aí ele não teve a mesma etiqueta comigo. Porque eu fui, vamos dizer, a etiqueta com ele, não, foi ético da sua parte. Eu falei, agora ele vai ser ético comigo e vai me pagar. Era o que era de se esperar. E entramos, ele, não, doutor, vou te dar qualquer coisa depois e Por tal. isso que o advogado tem suas arguras aí, como você bem colocou, porque essa é uma argura dura. Dura. Você depende da persistência do seu cliente. Isso. E ele não persistiu em nada. Nada. E nesse momento, para frente, aí eu falei, se for para dar qualquer coisa, vamos ficar por aqui e tal, é melhor. Procurei aperfeiçoar meu contrato. Realmente não são poucas as arguras. A gente falou aqui de muitas questões que, como é que eu diria, é um mercado promissor, há muito espaço, mas como todo mercado, tem suas dificuldades. É trabalho, não é lazer. Como diz outro, quando cheguei era mato. Exatamente. Já melhorou e muito. Já melhorou e muito. Tem um episódio aqui que eu gravei, gente, com o professor Jacobi Fernandes, e ele também fala isso, da experiência dele, sobretudo no âmbito dos tribunais de contas, que é outra questão muito interessante. Nós falamos aqui muito... O professor Jacobi contribuiu significativamente, né, por uma atuação da advocacia privada, um viés técnico. Exatamente. E esse é o ponto aqui que a gente coloca, que é ainda como você falou, hoje não é mais mato, mas tem muita coisa ainda para capinar. E quando o professor Jacobi chegou, era mato alto. Mato alto. O mato já estava mais baixo, vamos deixar registrado. Verdade. É isso.
Sempre muito bom a conversa com você. Meu amigo, meu irmão, muito obrigado. Valeu. Obrigado, viu? Valeu. Eu falei para vocês que seria, sim, uma conversa de muito ensinamento, porque sempre é assim com o professor Anderson Pedro. Quero pedir a você que, se você gostou desse episódio, eu tenho certeza que sim, curta e compartilhe. Isso vai ajudar a fazer com que o conhecimento reverbere, porque esse é o nosso propósito com este podcast. Reverbere, o podcast do Portal LC. Por isso, te peço, se você está nos assistindo no YouTube, curta e compartilha. E se você está nos ouvindo aí no Spotify, onde você também pode nos assistir, por favor, deixe sua avaliação e compartilhe com aquelas pessoas que você supõe que se interessem por esses temas de licitação e contrato. Muito obrigado por sua audiência. Para nós é uma alegria, uma honra contar com a sua participação. Deixe seus comentários, porque ele também nos auxilia a melhorar cada vez mais este podcast. Forte abraço e até o próximo episódio.